Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Kramer e Dias Sociedade de Advogados e hoje eu vou conversar com vocês sobre o que pode fazer um ano antes da eleição. Bom, geralmente no ano da eleição todo mundo já comenta um pouquinho o que pode ser feito, né? Agora a gente não fala o que pode ser feito um ano antes da eleição. Bom, antes da eleição o pessoal se apresenta como pré-candidato e como pré-candidato, portanto, eles acabam apresentando um projeto que é meio que uma propaganda antecipada disfarçada de pré-candidatura. Isso é extremamente comum, todos nós sabemos que você chega separado na feira, chega separado aí na rua, no farol, por gente que alega que é pré-candidato. Não é exatamente esse o uso da propaganda de pré-candidato. Mas um ano antes da eleição, como por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui em 2025, nós vamos ter eleição em 2026. Bom, você pode se apresentar como político. Político não é cargo, tá? Político é uma atividade referente à prática. Tanto que você tem cientista político, você tem um político. Não, sou político. Político é quem está engajado dentro de aspectos ideológicos da busca de alguns interesses que ele pretende defender. Não necessariamente você tem um cargo, você pode ser político. Nós temos políticos que não estão com cargos, mas participam ativamente da vida política. Então eu sempre recomendo que se você não consegue se apresentar como pré-candidato, porque nem em ano de eleição você está, e se você não consegue se apresentar como candidato, menos ainda, porque ainda não começou as candidaturas, o registro de diplomas e também a própria registro de candidatura, o RCED, o RRCE, então você vai ter que ter um monte de regras específicas que ainda não se aplicam. A melhor forma é que você se apresente como político. Olha, eu sou um político, e aí você pode ter um instituto, vários políticos acabam participando em palestras, tem institutos, tem uma vida ativa do ponto de vista social e para defender aquela ideologia, então você percebe que a política ela não depende de candidatura, ela não depende de eleições. Você pode ter uma atividade política numa ONG, você pode ter até uma atividade política dentro de um sindicato, claro, não eleitoral, porque há um corte aqui nesses dois conceitos que são misturados. Você tem a política e a política partidária. A política partidária eleitoral, ela é uma coisa. Então, quando você, cidadão, está promovendo algum tipo de atividade, você está pedindo para o governo para instalar uma lombada, você está atuando politicamente, porque polis em grego é cidade, né? Também vários, né? Então você tem o politraumatismo. Então, polis é vários ou cidade em grego. E a polis, ela é exatamente a pluralidade de atuações de indivíduos dentro daquele interesse. Ela é até própolis, né? Que a gente tem do mel. Então, essa origem etimológica, a gente entende o quê? Que a atividade política ela não é uma atividade necessariamente partidária. E que a atividade política não é necessariamente em ano de eleição. Então, você pode se apresentar como político e você pode atuar politicamente fora do período eleitoral, fora do ano eleitoral, ok? E eu acho que a atividade política que se faz antes é tão importante quanto a que se faz no ano da eleição. Nós sabemos que para o político a pior coisa não é nem a notícia ruim. A pior coisa para o político é o ostracismo. Com o ostracismo, a política acaba se perdendo, porque esse político não aparece na mídia. Quando ele aparece na mídia para ser criticado, tem pessoas que vão concordar com o que ele fez e vão discordar da crítica que está aparecendo na mídia. Então, não aparecer na mídia acaba sendo pior do que ser criticado. Claro que tem escândalos que são maiores e aí não vai ter como fazer a contenção disso daí. Você não vai ter o contraponto tão bom quanto teria numa mera crítica, como por exemplo, vamos supor aqui, né, o Wallace está investindo muito em escola e devia estar investindo em hospital. Bom, isso vai me gerar algum problema de um lado, mas vai gerar uma sorte de outro, tá? Agora, algumas críticas são contundentes. Bom, jornais já têm os seus posicionamentos, em que pese eles terem seus posicionamentos, eles não podem proteger só uma parte. Então ele não pode dar muito espaço só para uma pessoa. É necessário muita cautela nisso. Então, começa a abrir muito espaço para entrevistar. Então vamos supor que eu tenho um jornal e um ano antes da eleição eu só entrevisto senadores, deputados, vereadores de um partido ou de 2 ou 3 que são alinhados dentro da mesma ideologia. Isso pode gerar algum tipo de problema, tá? Sobretudo quando chegar o ano da eleição e você mantiver esta prática. O direito eleitoral não é específico para candidato, não é específico para partido. Ele é para a mídia, ele é para o cidadão, ele é para
o partido e o candidato para a coligação. Então ele é muito maior que isso, para a federação partidária e por aí vai. Ele transcende o aspecto meramente do candidato, porque você pode, dentro da Justiça Eleitoral, reclamar, vamos supor que foi indeferida aí uma mudança de domicílio eleitoral, você vai defender o cidadão na Justiça Eleitoral. Então é uma área muito interessante. Então, não confunda a atividade eleitoral, que essa só ocorre em ano de eleições, nos termos da lei, né? Porque na prática a gente vê aí uns abusos aí ocorrendo. Mas a prática eleitoral é no ano da eleição. Mas a prática política, a atividade política, ela pode ocorrer durante todos os anos, todos os semestres, todos os meses. Aliás, deve ocorrer para que não se caia no ostracismo. O que o político tem que tomar cuidado é se ele é dono de um jornal, se ele tem um jornal com o nome dele, um telejornal com o nome dele. Aí quando vem o ano da eleição ele tem que tomar cuidado, se ele é servidor público, ele tem que ver a questão de como ele vai se posicionar com o afastamento que ele precisa, se ele tem algum parente que tem que fazer desincompatibilização no ano da eleição. Uma série de regras dentro do direito eleitoral. Mas, a princípio, você tem uma livre manifestação, que você pode falar do que você entende, do que você pensa, da sua política, da sua ideologia, e isso não vai gerar, óbvio, propaganda antecipada. Geralmente, no ano anterior à eleição, os políticos gostam de escrever livros, fazer palestras, estar presente em universidades, promover debates sobre os mais diversos temas, participar de institutos, às vezes até com institutos próprios deles, eles têm os seus próprios institutos, ou os partidos políticos têm seus institutos, onde eles promovem cursos, que o político não pode entrar em ostracismo. Então, eu vou reiterar, se você quer fazer uma atividade política intensa, você pode, agora saiba fazer o corte entre o que é político, o que é partidário, o que é parlamentar e o que é político, né? Eu sempre comento isso, a gente tem que entender que uma atuação política pode ser feita até mesmo de um protesto, de uma greve, apoiando um sindicato, indo contra uma determinada manifestação, enfim, você tem várias possibilidades de atuação e essas possibilidades de atuação são lícitas e possíveis. Você deve fazer uso delas tranquilamente. O que não pode, em hipótese alguma, isso não é só no ano anterior à eleição. Isso não é só no ano anterior à eleição. Você não pode fazer isso também no período de pré-candidatura e não pode fazer isso também lá no ano da eleição, né? Então, nem no ano anterior à eleição, nem antes do período de propaganda partidária, né? Você não vai poder fazer o quê? Vote em mim. Essa palavra é tida como maldita. Ela chama Paula. Você vai encontrar até na jurisdição, dentro de processos, você vai encontrar no TSE que é chamada palavras mágicas, que eles chamam. Quer dizer, o que é palavras mágicas? É vote em mim. Agora não é só vote em mim. Vote em mim, não vote em tal. Vamos juntos derrubar, vamos juntos enfrentar, pode dar problema, ok? O ideal é que você seja tênue nisso. Você pode criticar, mas você não pode falar assim, pessoal, este político, esse prefeito não tem trabalhado bem. Ano que vem eu peço que vocês se lembrem. E se lembrem do meu nome, porque nós estaremos lá. Não, pera um pouquinho. Aí é um pedido de voto estranho, tá? Tem juízes mais permissivos, tem juízes menos permissivos, mas você está abrindo uma porta para ser interpretado como esse tipo de situação, né? Até uma propaganda eleitoral famosa, que a gente tem lá, eu já até mencionei aqui em algumas outras oportunidades, que é o 25, né? Esse ano que se aproxima 25 Jesus é Natal, lembre de 25 o ano que vem. O indivíduo era 25, ele queria que lembrassem a legenda partidária dele para o outro ano, e era isso que ele queria. Então, propaganda antecipada, jamais peça voto antes do período de campanha, né, 16 de agosto do ano da eleição, nunca peça. Mas você pode enfrentar. Agora, não diga assim, não vamos votar em, não votaremos em tal pessoa ano que vem. Isso também pode dar problema. Então o ideal é você falar, a gestão não está boa, a política não está boa. Você deveria, senhor prefeito, senhor vereador, senhor senador, deputado, presidente, o senhor devia se lembrar que ano que vem vão avaliar o teu governo nas urnas. Isso tudo bem, você pode falar. Você devia tomar mais cuidado com o povo dessa região, desse bairro, desse estado que está descontente. O senhor presidente devia pensar mais no país como um todo, o senhor não devia pensar só em setores, o senhor devia pensar em todas as classes e não só em uma categoria específica de povo. Enfim, esses argumentos são possíveis. Agora, campanhas de voto, campanhas de não vote são muito graves. Então eles chamam de palavras mágicas
Você vai pegar essa palavra votar, eu voto, você não vota, vamos votar, não vamos votar, e vai eliminar do seu mapa para evitar dor de cabeça, tá? Não quer dizer que falando já deu logo problema, mas cuidado, a chance é grande. Antes de 16 de agosto, que é o tempo da campanha das propagandas eleitorais, né? A campanha efetivamente stricto sensu do ano da eleição. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seu comentário, tem alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão, algum vídeo que você acha interessante. Deixe o seu like e se inscreva caso você tenha interesse, tá bom? Um abração, tchau, tchau, até a próxima.